Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Mônica Santos, então já deixe seu joinha aí no vídeo e já se inscreva no canal. Sempre tô postando coisinhas aqui pra vocês e também vai lá nas minhas redes sociais, que lá eu sempre posto meu dia a dia mais do que aqui, né, no YouTube. Gente, hoje é assim, eu tô querendo fazer uma mudança aí no meu cabelo, igual vocês viram aí no título. E resolvi mudar, tô querendo diminuir o tamanho, querendo mudar a cor. E vou ver se vai dar certo ou não. Por quê, gente? Eu tô querendo um pouco mais de praticidade. Meu cabelo, ele tá bonito, eu vou ver se eu deixo algumas fotinhas aí pra vocês, algum vídeo. Ele tá bem bonito e tal, só que dá bastante trabalho, tá? Então é meio complicado pra mim tá chegando serviço depois da academia, chegar de noite, lavar, escovar essas coisas, então tá me dando muito trabalho mesmo. E aí, gente, é isso, vou mostrar pra vocês alguns videozinhos e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Meu cabelo, ele tá bonito, ele tá bem grande, tá? Agora que eu vou tirar tudo, vou cortar e quero pintar. Só que, gente, há muito tempo atrás, quando eu pintei meu cabelo a última vez, me deu alergia de tinta. Então, a gente, primeiro, pra me ver se vai dar certo isso ou não, a gente vai ter que chegar lá, fazer um teste de mecha pra ver se não vai me dar alergia. É isso que tá me pegando, porque se caso me der alergia, eu quero que passe uma tinta da cor da minha raiz para me igualar esse loiro com a minha raiz, pelo menos ficar da cor natural. E se não me der alergia, aí eu vou pintar de outra cor, entendeu? Aí vamos ver, vamos decidir lá, quando chegar lá, vamos ver o que a gente faz, porque eu tô querendo um pouco mais de praticidade, mudar um pouco também. E querendo ou não, o cabelo tá loiro, ele tá me dando mais trabalho. E assim, é um cabelo do jeito que eu sempre quis, da cor que eu sempre quis, só que não condiz com a minha realidade hoje, né? No caso. Atualizações, gente, atualizações para vocês. Então, o que aconteceu? Esse dia eu peguei, fui no salão, ele conseguiu me encaixar ontem de noite. Eu fui no salão, pelo menos para cortar o cabelo e para poder eu conseguir pintar esse trem. Eu encomendei as coisas que eu vou usar no meu cabelo pelo Mercado Livre, porque como eu falei para vocês que eu tenho alergia de tinta, então eu fiz uma compra no Mercado Livre para chegar hoje. E fiz no Mercado Livre porque para chegar mais rápido, porque na minha cidade não encontra a tinta que eu queria. E eu queria uma tinta que não tem amônia, né? Pra mim ver se eu tenho alergia da amônia. Então eu pedi uma tinta sem amônia e vou passar eles no meu cabelo. Então, eu já fui no salão, já cortei o cabelo. Cortei assim desse tamanho. E ficou bem com as pontinhas cheias e tal, então eu gostei. Ia cortar mais curto, só que aí eu resolvi não cortar, que muitas vezes eu posso querer amarrar ele, alguma coisa aqui no serviço. Aí falei que podia deixar assim mesmo, mas eu queria mais curto. Então, aí o que vai acontecer agora? Como eu já cortei o cabelo, então eu não vou lá na cidade lá cortar. Como eu falei pra vocês aí, né? E aqui na minha cidade, o Rony, que mexe no meu cabelo, eu indico muito, porque ele é muito paciente, parece que é aquela pessoa que gosta do que faz. Então, na minha cidade, a única pessoa que mexe no meu cabelo é ele. Então, eu fui lá, ele cortou tudo. Aí, fiz os pedidos dos trem, tá pra chegar. Aí o que acontece? Aí o final de semana agora eu já vou pegar e vou pintar e gravar aí pra vocês. Assim, num processo, gente, porque como eu trabalho, chego tarde e tudo mais, não consegui fazer tudo num dia só. E como eu decidi assim, tipo, meio de semana, essas coisas, e as coisas a gente não acha na minha cidade, porque quando você tem as coisas na sua cidade que você acha, é mais fácil, você vai lá e compra e tal. E eu não, eu tive que encomendar, né? Então, aí vai ser isso, gente. Só que assim, acho que vou pintar em casa. Eu ia pegar os trem e levar no salão pra me pintar. Só que eu acho que eu vou pintar em casa. Então, eu vou rezar pra dar tudo certo, né? E é isso. Quando for chegar os trem, eu mostro tudinho pra vocês aí. Então, gente, ó, acabei de chegar do serviço.
Tô aqui em casa, já tá de noite, são exatamente 6h32. E eu vou pegar e começar a mexer com o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei e mostrar o valor. Eu pedi tudo no Mercado Livre, tá, gente? Veio 3 pacotes. E aí eu vou mostrar o que vem em cada um dos pacotes, que é pra mim usar no cabelo. Nesse primeiro pacote veio essas duas coisas. Que eu comprei, gente, porque eu, como tô com cabelo loiro e nesse tom, eu tenho que colocar um pigmento no meu cabelo, né? Devolver o pigmento pro meu cabelo. Então, gente, me desculpe o ângulo, as luzes, porque como tá de noite, tá complicado. Meu tripé quebrou, então tudo é improvisado. Eu peguei esse aqui da Igora, essa aqui é a 077, que é de pigmento para colocar o pigmento no cabelo. É um pigmento tipo cobre, né? Acho que é cobre concentrado. Tom de mistura cobre. Vem essa bolinha assim dentro da caixinha também. E a tinta, ela é de... acho que é 60 gramas, gente. Essas tintas aqui, não sei onde tá. 60 gramas, tá aqui. E aí, essa aqui é pra me usar nessa parte do cobre, pra me devolver o pigmento pro meu cabelo. Porque como a gente descolora o cabelo, tira o pigmento. Gente, eu tô gripada, tô com alergia, tô com mole, tô tudo. Então, vocês eu estragando o nariz, eu espirrando, relevem, porque hoje foi o dia. E aí, também nesse pacote, eu comprei essa X pequena, só pra me saber a medida da outra. Porque eu não ia saber colocar, que eu comprei uma grande também. E aí, eu peguei essa pequena pra me saber a quantidade de eu pôr na outra. E essa aqui, gente, eu peguei de 20 volume. Volume 20, né? E a outra, eu peguei 30. Então, eu vou ver se isso aqui eu faço a misturinha primeiro, passo nas pontas. E a 30 eu passo na raiz. Só que eu não sei se uma tinta só vai dar pra minha, né, meu cabelo. Mas pelo menos eu passo na parte de baixo e na parte de cima eu passo com a outra, não sei. Aí eu peguei só pra mim saber a medida certa que sempre de eu colocar, né, na tinta. Que aí eu guardo. Então é da Igora. Eu optei por comprar da Igora, gente, que eu pesquisei. Tinta, porque eu tenho alergia de tinta, como eu falei pra vocês. Aí eu pesquisei tinta sem amônia, sem spray. E aí tinha várias marcas, né? Tipo, porque eu acho que a minha alergia de tinta é de amônia, eu também não sei. Então, o que nós vamos fazer? Vou testar essa tinta sem amônia e ver se não me dá alergia. Porque se me der alergia, aí eu tenho que ver o que é. Se pode ser oxigenada, né? Essa coisa, porque, sei lá, tem que ir fazendo um teste. Ah, meu Deus, abrir. Aí eu comprei também. Gente, tô esquecendo de falar o preço. Essa aqui foi R$18, que eu paguei no Mercado Livre. Esse pigmento aqui, gente, pigmento saiu R$29,90. As outras tintas, pra quem não tem alergia na Igora, é boa, que é 29 do Mercado Livre da Igora, né? É R$29, 28. Então, é bom. Agora, as que sem amônia, é mais cara. Aí eu comprei essa X de 1 litro. Porque eu falei, gente, se der certo, eu vou continuar pintando. Então, eu peguei logo grande, que se der certo, já tá aí. Não precisa ficar comprando, vai durar, né? Porque eu ia comprar umas 6 amônia, tipo, 6 amônia. Eu ia comprar umas 6 OX dessa daqui. Eu falei, não, ia dar quase o mesmo preço dessa grande. Então, eu falei, não compensa não. Essa aqui foi R$98, tá, gente? É, R$98. E... deixa eu ver o que mais. E agora, tem as tintas. Eu peguei dessas aqui, gente, da caixinha verde. Eu fiz assim, na minha cabeça, vai dar certo. Eu peguei 2 tons de tinta, né? Pra me misturar. Primeiro tom, eu peguei esse 777 dessa marca aqui, ó. Dessa caixinha, que é a Zero Amônia. E eu peguei 4 do mesmo tom. Porque aí eu já pinto e pego e
vou ficar com o meu estoquezinho, né? E depois não precisa eu estar comprando igual mês que vem, na hora de retocar. E peguei, gente, a 2 da 8.0. Que essa aqui, gente, é um loiro claro natural. Aí, no caso, é pra ver se eu passo pra não ficar tão escuro o meu cabelo. Porque essa aqui, ela, pelo que eu vi, ela é tipo... Tem muita aparência com aquela 877 da Igor também, que ela é um bem cobre, né? Aqui tá loiro médio, cobre extra. Aí eu falei, não, vou pegar essa, que aí eu ponho a metade dessa numa tinta dessa inteira. Essa é a minha lógica, né? Pra poder não ficar muito escuro, essas coisas. Essas tintas, gente, essa aqui de cobre, ela saiu R$38. E deixa eu ver se a outra, acho que a outra provavelmente deve ser o mesmo preço. Essa daqui, a 8.0. O mesmo preço, gente. É tanto que eu ia pegar de outro vendedor e eu peguei e falei, não vou pegar não, vou pegar do mesmo, que aí... É tanto que do outro vendedor eu ia pedir outro tom de loiro, nem era esse. Era um tom de loiro médio, acobreado também já. Só que ia demorar muito mais pra chegar. Eu falei, não, pega esse claro mesmo, misturo pra ver se dá certo e tudo mais. E aí, como toda ruiva não pode ficar sem, eu peguei 2 tonalizantes. Gente, eu peguei da Camaleão Color. Por que eu peguei dessa marca? Porque eu já tive experiência da outra vez que eu fui ruiva, né? Eu pintei com essa marca. E só que eu lembro que eu comprei naquele aplicativo da Beleza Ruiva. E agora não vende mais lá, porque a Beleza Ruiva já tem a própria linha de tudo, né? De pigmentos e tudo mais. Depois eu vou comprar pra testar. Aí eu peguei da Camaleão Color esse máscara pigmentante Capivara, que é um ruivo dourado. Que é tipo assim, se meu cabelo ficar muito aberto, eu pegar e dar uma escurecida com ele. Mas eu também peguei o capa. Aí eu dou uma misturadinha, que fica um tom de ruivo e tal. E o capa é tipo um laranja neon, sabe? Aí é isso, gente. Vamos ver se agora dá certo. Agora, a primeira coisa que eu vou passar é isso aqui. Eu vi que dilui ele em água. Então, eu vou colocar, acho que a metade, que meu cabelo tá muito loiro. Diluir a metade dele em água morna. E vou passar no meu cabelo. Gente... Pra mim não ficar falando o tempo todo, eu vou ir começando, tipo, narrar o vídeo, porque vai chegar umas pessoas aqui em casa também. E aí, pra não ficar ouvindo eu falar, né? Então, agora eu vou pegar, eu separei em 4 partes, 2 aqui na frente e 2 atrás, pra mim ficar melhor pra negociar. Até minha luva chegar, que eu vou enfiar minha mão nesse pacotinho aqui, que eu tenho que passar o pigmento e acho que esperar uns 10 minutos, que eu vi a mulher, aí tira o excesso e pode meter a tinta por cima. Tô esquentando a água, e aí eu já, pra mim fazer a misturinha, pra deixar bem cremoso. Gente, eu tenho essa vasinha aqui em casa com essa espátula, aqui, então vou usar já pra me fazer a misturinha do cobre, né, do 077 com a água morna, que tem que ser água morna. Gente, eu confesso pra vocês que eu podia ter deixado mais líquido, e eu deixei bem cremoso. E eu fiz o tubo inteiro, entendeu? E eu não fiz só, eu coloquei primeiro aí só a metade, né, diluir, porque eu tava com medo de, tipo, se eu fizer muito e sobrasse e tal. Então, eu podia ter pegado e já ter feito tudo, ou se não, diluído, porque na minha cabeça eu tinha que deixar mais cremoso. E eu acho que eu podia ter deixado mais líquido, porque isso ajudou meu cabelo a ficar bem mais escuro do que eu queria. Então, acho que se eu tivesse feito só a metade e na metade eu tivesse diluído, não tivesse deixado tão cremosinho igual vocês vão ver aí no vídeo, tinha ficado melhor. Gente, tá água morna, aí falou pra ir colocando aos poucos e mexendo. Falou que a tinta com água é mais difícil de diluir. Mas aí vamos ter paciência e mexendo. Eu vou deixar assim, ó. Eu acho que é cremoso assim, né? Que é pra ficar nem tão líquido e nem tão negócio. Então, acho que eu vou deixar assim, ó. Nessa consistência. Então, gente, aí eu já comecei a minha aplicação do cobre lá, né? Pra... devolver pigmento pro meu loiro. Então, só passa na parte loira, tá? Releve minha cachorrinha lá no fundo, porque ela tava atentada, viu, gente, esse dia. Meu Deus. Aí eu vou passar em todas as partes, assim, do cabelo, só nas partes loiras. Eu dividi o cabelo em 4 partes e vou ir fazendo esse processo aí rapidinho. Gente, aqui eu só mostrei pra vocês que eu usei a tinta do cobre toda no meu cabelo.
E eu acho que não precisava, eu só tinha que ter diluído ela mais, deixado mais líquido e ter usado a metade. Porque com isso, meu cabelo escureceu mais. Então, só que eu usei toda, tá? Aí, pra mim, eu não gostei muito. Aí, gente, eu vou começar o preparo da minha tinta. Eu vou colocar a metade dessa 8.0. Que pra mim, gente, eu podia ter comprado uma tinta até mais clara, que aí acho que meu cabelo não tinha escurecido tanto. Que esse é um loiro natural, né? Um claro natural. Então, eu podia ter comprado, acho que um loiro mais claro pra colocar. E aí, eu coloquei a metade dela. E vou colocar, gente, uma inteira da 7.77, né? Daquela outra, porque e ela é um tom bem cobrezinho, sabe? Bem dourado não, gente, acho que é bem cobre mesmo. Então, eu vou colocar a inteira dela também aí na nossa misturinha. Aí no vídeo dá pra vocês verem o tom. Aí, gente, o que eu imagino foi assim, porque aí na hora que eu tava colocando a oxigenada, eu coloquei, ela é 1 por 1, né? Então, eu tenho que colocar um tubo desse todo de tinta e um tubo da oxigenada. O que eu fiz? Pra mim, eu comprei uma oxigenada pequena de 20 pra mim ter o medidor certinho e o de 30 era o grande, volume 30. Então, eu peguei e coloquei tubo de 20, da OX de 20, e coloquei a metade de OX de 30 volume. Eu acho que podia ter sido o contrário, a metade de 20 e uma OX toda, né? Um vidrinho desse todo de 30, pra poder aí ter clareado mais meu cabelo. E aí não ficou tão clarinho do tom que eu queria, né? Mas aí eu fiz assim. Aí agora eu vou mexer bem, né? Que tem que mexer bem a tinta pra poder diluir bastante, ficar certinho. E vou mostrar pra vocês também aí a cor que ficou a tinta, né? Ela ficou um tomzinho bem cobre assim, laranjinha. Mas antes, gente, eu vou tirar o excesso daquele cobre que a gente passou no cabelo, né, do pigmento. Eu vi que não precisa lavar, mas você tem que tirar o excesso, assim, com pano. E depois você pode vir passando a tinta por cima. Assim eu vi num vídeo no YouTube, né, e foi assim que eu fiz. Aí eu fui, tirei com a toalha, né, o excesso do pigmento no cabelo. E fui pra passar a tinta. E agora, gente, eu iniciei a aplicação da tinta. O que eu fiz? Eu peguei e fui passando na parte loira, na ponta primeiro. E fui passando da nuca pra frente, tá? Só desse jeito aí. Aí depois eu voltei, quando eu finalizei tudo, voltei passando na minha raiz. A minha raiz, gente, eu senti que ficou um pouco escura. Por quê? O que eu tinha que ter feito? Metade da tinta nas pontas, com o X de 20 e na raiz eu tinha que ter colocado só o X de 30, né? E eu fiz aquela misturinha daquele jeito que eu falei pra vocês. Aí com isso eu vi que a minha raiz ficou um pouco escura. Então eu deveria ter feito o contrário. Vamos passar a tinta, eu esperei uns 30 minutos, gente. E assim, essa tinta não coçou em nada a minha cabeça, não me deu alergia em nada. Então, eu gostei muito, né? Porque as outras tintas ferem a minha cabeça que deixa com casquinha. Então, assim, foi muito agradável pintar assim com ela. E quando eu terminei de pintar, gente, eu fui tonalizar. Não precisava, porque eu tinha que ter visto a cor real do cabelo, né? Mas eu fiquei com medo, porque eu vi que a raiz estava um pouco mais escura. Coloquei um pouquinho de capa, um pouquinho de capivara. E para hidratar, já usei esse Sebastian Penetrate aí, que é uma reconstrução bem boa pro cabelo. Aí eu já ia hidratar e já coloquei os pigmentos também junto. No tempo de falta da tinta, gente, para lavar eu vou usar esse shampoo aqui, ó. Aí eu mostrei pra vocês a misturinha que eu vou fazer do creme com os tonalizantes. E o shampoo que eu vou usar pra lavar esse aqui. E ficou assim, gente, a primeira vez que eu pintei. Gente, eu não gostei muito porque ficou escuro. E eu queria, assim, nesse tom, assim, da parte mais clara que tá do meu cabelo, era o tom que eu queria. Porque eu queria, tipo, daquele tom 9.7 da Igora. Mas, enfim, ficou desse jeito. Aí dá pra vocês verem que a raiz ficou um pouco mais escura. Então, o que eu fui fazer? Acho que vou pegar e passar outra tinta. Não é certo se fazer, mas foi o que eu fiz. E pra ver se dava uma clareada a mais, viu, gente? E assim ficou no sol, né? Mostrei pra vocês quando eu tava lá no serviço, mais ou menos assim, só pra vocês olharem um pouco, porque tava ventando muito e não tava dando pra mostrar direito. Oi, 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 gente! Estou aqui no outro dia
Gente, o negócio é o seguinte. Assim, não sei se é porque eu tô me estranhando. Mas sabe quando você... Eu não gostei muito, não vou mentir. Porque parece que tá muito, sei lá, claro, não tá, tipo, muito vermelhinho, sabe? Tá bem mais para laranja. Eu mostrei pra vocês no vídeo como ficou na luz ontem de noite e hoje agora no sol de dia, que realmente muda, cada luz muda. Então, gente, eu tô pensando, ó, minha raiz, como eu passei nas pontas primeiro e não passei na raiz primeiro, minha raiz, ela não abriu tanto, sabe? Ai, ela não abriu tanto. O que é que eu tava pensando? De pegar e passar outra tinta. Vocês não fazem isso em casa porque é muito errado, danifica o cabelo de vocês. Então, mas eu tô pensando em passar a tinta sem aquele loiro, porque eu misturei uma do 777 e uma do 8.0, que é o loiro, né? Então, só que aí, o que eu vou fazer? Passar só a 777 pura pra mim ver como é que vai dar, como é que funciona. Porque aí, se ela ficar mais escurinha a cor, eu vou gostar mais. Eu passei os tonalizantes e tal, ficou mais... Como é que fala? Mais vermelhinho, até porque não precisava ter passado. Não precisava ter passado o tonalizante ontem, porque como eu tinha pintado, aquilo lá é bom você passar quando o cabelo já tiver meio que desbotando, né? Mas é isso, gente. Aí eu vou pensar aqui. Qualquer coisa vocês vão continuar aí com o vídeo. Se eu for pintar de novo, vou ver se eu passo outra tinta, só pra ver esse negócio. Aí depois é cuidar e cuidar e cuidar, né? Porque onde tem um loiro aqui, querendo ou não, por pintar, já danifica bastante o cabelo. Oi, gente! Então, gente, eu tô vindo aqui pra finalizar o vídeo e falar o que eu fiz pra vocês. Nessa primeira vez aí que eu mostrei, que eu falei que eu não gostei muito do tom, porque ele ficou muito escuro, né? Aí, o que eu fiz? Ontem eu fui passar outra tinta, uma perto da outra. Então vocês não façam isso, porque pode danificar muito o cabelo. Então agora eu tenho muito que recuperar do cabelo, né? Pra poder melhorar ele e tal, pra ele ficar bonito. Aí ficou assim, eu passei outra tinta, sabe? Ficou assim. Eu achei melhor, porque ficou mais clarinho, sabe? Só que essa tinta, gente, ainda não é a tinta. Eu não sei se vocês sabem aquela tinta da Igora, a 9.7, uma da caixinha vermelha. Eu quero um tom daquele, só que eu quero um tom, assim, com a tinta sem amônia. Se vocês souberem e quiserem me indicar, eu tava pesquisando. Eu quero um daquele, que ele é um tom claro, dourado, tipo, se desbotar parece loiro. Só que aí tem como eu brincar com os tonalizantes, essas coisas, entendeu? E é isso, gente, pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Indico vocês sempre procurar um salão, que é mais fácil, mas é isso.